Queridos irmãos, bom dia a todos. Bom dia, que a paz do nosso Mestre permaneça conosco durante esse nosso encontro. Hoje, embora o domingo lá fora está um pouquinho gelado, um pouquinho frio, mas aqui dentro a gente percebe o calor da espiritualidade e é bastante importante esses domingos que a gente comparece na casa. Eles nos, como foi colocado na prece inicial, trazem a nós uma energia extra para que a gente possa começar a nossa semana. A gente já se fortalece com as mensagens que aqui nos são passadas. Então é de grande importância para todos nós esse trabalho realizado. Então, que possamos abrir o nosso coração para que a ajuda da espiritualidade possa ser efetivo e compartilharmos dessa ajuda durante toda essa nossa semana. Muito bom. Especificamente hoje, são tantos os temas que nós trabalhamos aqui na casa. A doutrina espírita traz para nós muita informação. Mas, basicamente, o fundamental do trabalho nos domingos, nas segundas-feiras também, nós também trabalhamos na mesma linha, é trabalhar a mensagem de Jesus, a mensagem evangélica. E se nós formos analisar, dentro da lição que o Mestre nos deixou, a gente tem ensinamento para todas as possibilidades que nós encontramos na vida, por incrível que pareça. Dentre elas, hoje, nós vamos falar um pouquinho, na minha forma de entender, que seria ou é um dos aspectos mais importantes que nós podemos carregar na nossa jornada de vida, que é falar sobre a nossa fé. Vamos falar um pouquinho sobre a fé. O que os Espíritos nos passam com relação à fé, um pouquinho de entendimento, muito que rapidamente sintetizado, sobre esse sentimento tão sublime que todos nós temos que carregar. Nós vamos ver que, embora nós temos as linhas religiosas, mas isso é inerente à alma humana. A fé é algo inato em todos nós somos possuidores desse sentimento, e o trabalho que nós realizamos aqui, ele oportunamente visa fortalecer esse sentimento, trazer à tona esse sentimento na nossa vida, que é de extrema importância. E nos dias atuais, principalmente, porque exige de nós as dificuldades do dia a dia, um maior entendimento sobre uma série de questões da nossa vida, questões particulares, questões relacionadas ao nosso próximo, aquele que caminha conosco, questões relacionadas às dificuldades de sobrevivência. Então, todas essas dificuldades, se nós não nos unirmos com esse sentimento de fé, encontrarmos essa força lá no fundo da alma para a gente continuar caminhando, isso vai permitir com que o desânimo, a tristeza, a angústia se instalem em nós, aí as coisas se tornam muito mais difíceis. Portanto, a fé é fundamental, é um sentimento que nos anima a alma, e nós não temos como caminhar sem esse sentimento que nos deve acompanhar a vida. Segundo os Espíritos, a fé, se a gente for falar no aspecto religioso, a fé, sempre quando a gente fala de fé, as pessoas lembram da questão religiosa. Sempre associam, quando se fala fé, à religião. É correto, sim, é correto. Porque a religião, embora inconscientemente nós sabemos, mas ela age dessa maneira na nossa vida, ela foi uma maneira que foi introduzida para que nós encontrássemos o nosso eu superior. O nosso eu superior nada mais é o que chamamos Deus, essa força grandiosa que
nos ajuda, nos auxilia, nos fortalece e que nos criou. Portanto, a religião foi um mecanismo de extrema importância para que nós, através de uma maneira ou de outra, conseguíssemos atingir esse sentimento sublime, né? Esse sentimento transcendental. Entretanto, as religiões, cada uma traz os seus apetrechos, os seus dogmas, as suas formas individualizadas de manifestar esse sentimento de fé. Também não estamos aqui para ficar condenando absolutamente, né? Nós precisamos entender que a palavra espírito, que é a individualidade, a individualização da inteligência, né? No plano espiritual, gente, religião não serve para nada. A religião, ela só diferencia-nos aqui no planeta. Mas no plano espiritual, a alma é o que ela é. O que importa é o sentimento que ela tem de se elevar até Deus. Então, o rótulo religioso quase que não serve para nada. Quando Jesus até falava, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Portanto, mesmo Jesus não veio falar que essa religião é boa, que aquela vai me salvar, absolutamente. Jesus falou que para que nós pudéssemos agradar a Deus ou nos elevarmos até Deus, o mais importante de tudo é a realização das obras. Até porque ele mesmo asseverava que a fé sem obras é morta. Muito bom. E a fé, nesse aspecto, segundo os Espíritos, ela pode se dividir em dois aspectos. O primeiro deles seria o que nós chamamos da fé, a fé cega. A fé cega, gente, embora ela pode ajudar, mas ela também pode prejudicar. Porque a pessoa que tem aquela fé cega, ela não admite mais nada que esteja fora do que aquilo que ela aprendeu. Infelizmente. A fé cega, gente, leva ao fanatismo. E o fanatismo, nós observamos até naqueles povos orientais, irmãos do mesmo sangue tirando as suas vidas por questões religiosas. As guerras fratricidas que dizimaram, podemos assim, milhares de vidas foram baseadas na fé. Então, nós temos que tomar cuidado com relação a esse aspecto da fé, que é a fé cega. E, além da fé cega, nós temos também, segundo os Espíritos, a fé raciocinada. Puxa, mas espera um pouquinho. Se a fé é algo transcendente, como que ela pode ser raciocinada? Bom, ela pode ser raciocinada porque, para que nós consigamos chegar a essa sintonia com o plano mais alto, querendo ou não, da nossa parte é necessário que nós façamos também o trabalho de casa. Precisamos admitir também as nossas limitações. Precisamos abrir o coração também para muitas coisas da vida, até para que Deus possa nos ajudar. E dessa forma, os Espíritos, eles nos passam que, na medida que a humanidade começa a se esclarecer, não que a fé vai desaparecer, mas a fé cega, como nós imaginávamos, ela vai deixar de existir. Porque as pessoas agora, amparadas pelo conhecimento, pela lei de causa e efeito, pelo respeito aos seus semelhantes, pela prática das leis divinas, ela vai passar a ter um maior nível de compreensão de como se manifestam as leis de Deus sobre a sua vida. Então, nesse sentido, com maior entendimento, a pessoa, nós podemos falar sem medo de errar, que ela age com mais naturalidade, ela se torna mais forte e a fé, ela se consolida, né, com mais abundância. E o interessante de tudo isso, que a fé, existem pessoas que falam, minha vida está tão difícil,
eu acho que nem fé eu tenho mais. É o que mais a gente ouve. Ou seja, as pessoas foram deixando que aqueles sentimentos mal trabalhados fossem tomando conta do seu coração e foram, mesmo sem saber, se afastando de Deus. E na hora que chegou a necessidade, que tem que acionar esse mecanismo, aonde que está? Como que eu acesso esse mecanismo? Como que eu chego até Deus? Mas não foi Deus, gente, que se afastou de nós. Fomos nós que nos afastamos de Deus. Nosso coração se tornou duro e nos permitimos esse afastamento. Aí as pessoas falam assim, mas peraí, eu vou lá, vou ligar no Disque Fé, no Disque Oração, olha, põe meu nome lá na Casa Espírita, faz uma oração para mim. Para chegar até Deus, nós não precisamos de intermediários. Quando Jesus falava assim, olha, quando você quiser falar com Deus, não coloque o íntimo, você entra no seu quarto, fecha suas portas, pensa em Deus e faz a sua oração. Nós não precisamos de intermediário. A sintonia é assim, gente, ó, porque Deus está ao nosso redor. E Jesus também falava, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então, sabedor das nossas dificuldades, ele sabia que de tempos em tempos a gente ia ter que ter essa sintonia. E ele falava, vocês têm que pedir, sim, o Pai vai ajudar vocês. E a fé não se prescreve, ou seja, não é que nem um remédio. As pessoas às vezes nos procuram na casa espírita, olha, minha vida está toda perturbada, está acontecendo isso na família, estou desempregado, está assim, a coisa está assim. E aí na última, no socorro, no limiar da dificuldade, vem procurar a casa espírita, como se nós tivéssemos a senha ou pudéssemos acessar toda a ajuda possível para ela sair daquela dificuldade. Isso não quer dizer que a espiritualidade, a partir do instante que vocês adentram daquela porta para dentro, não vai vos auxiliar. Absolutamente. A fé, gente, não é que nem um remedinho, que a pessoa vem aqui na casa espírita, ou vai num templo evangélico, ou numa igreja, onde lá o irmão que está fazendo a oração, seja quem for, fala assim, olha, você precisa orar 3, 4 vezes por dia, fazer um Pai Nosso. Não é que nem a gente ir lá no médico, fazer uma consulta, o médico fala assim, você tem que tomar esse remédio 3, 4 vezes por dia. Não é remédio que se prescreve. Fé, gente, é uma virtude que se desenvolve na alma. É algo que você vai trabalhando e vai desenvolvendo. Não é o espiritismo que vai ensinar ninguém a ter fé. Não é o catolicismo, os evangélicos, nossos irmãos, ninguém. A fé é algo inato. Para nós nos aproximarmos de Deus, não é necessária a religião. Mas é necessário começar a desenvolver os nossos sentimentos mais nobres para que possamos abrir essa porta que nos separa de Deus. Como que a gente consegue abrir esse coração? As lições de Jesus estão aí para nos ajudar. E, acima de tudo, nos tempos modernos, a fé não se limita só na questão dos sentimentos enobrecidos. Porque, olha, presta atenção, mesmo aquele que se propõe a, vou dar um exemplo para vocês, a montar um negócio, vamos dizer assim, não basta ele ter fé. Olha, eu vou montar esse negócio, eu vou ter fé que vai dar certo. Não. Precisa do quê, gente? Agir. Conhecimento, primeiro de tudo. Saber o que ele vai fazer, quais são as suas possibilidades, vejam bem. Eu não adianta eu falar que eu
eu vou montar uma marcenaria, vou fabricar móveis. Eu não entendo nada. Eu não posso querer falar, vou montar uma farmácia, vou conseguir êxito. Não sei nada de remédio. Não conheço nada. Então, olha só como que são as coisas hoje nos tempos modernos. Então, nós, para executarmos determinadas coisas, nós precisamos ter conhecimento. Associado ao conhecimento, nós precisamos de um outro sentimento que também se desenvolve em nós, chamado perseverança. O que é perseverança? Perseverança é aquele sentimento que, embora na primeira tentativa nós de repente não consigamos o êxito, mas isso não justifica que a gente vai desistir. Então a perseverança ela se desenvolve na medida que você vai trabalhando incansavelmente em cima daquele objetivo. Então é necessária a perseverança. E somado à fé e à perseverança, a gente também tem a esperança. Porque na medida que você vai oficializando, materializando aquela ideia, as coisas naturalmente começam a acontecer, por incrível que pareça. E no final das contas as coisas se realizam. Isso, gente, em todos os aspectos da vida. Eu dei um exemplo com relação às coisas que a gente vai realizar materialmente, mas em tudo que nós possamos imaginar. A fé, no seu sentido, vamos falar assim, se nós formos tentar entender o que é esse sentimento, seria uma crença natural que nós temos de que nós vamos conseguir atingir um objetivo colimado. Isso é o que define a fé. Nós, da doutrina espírita, do espiritismo, além do estudo, porque o espiritismo não é religião, o espiritismo é uma doutrina. Então exige-nos, para o maior entendimento das questões da nossa vida, o estudo. Então, o estudo nos proporciona um maior entendimento das diferentes condições da nossa vida, e nesse sentido, o estudo também nos proporciona o maior fortalecimento da nossa fé. Eu posso falar aqui, sem medo de errar, aqueles que são verdadeiramente espíritas. Se eles não tivessem o conhecimento que eles têm hoje, na hora da aprovação, na hora da dificuldade, como que teria sido a vida deles? Como que eles teriam se comportado? Não fosse o entendimento. Porque veja, o que nos está sendo passado é que, infelizmente, vejam bem, não é uma crítica às leis religiosas, mas o que nos foi vendido é que o nosso Criador, ele é um fiel depositário das nossas vontades. Ou seja, a nossa vida, entramos em dificuldade, basta a gente pedir para Deus que as coisas vão acontecer. Seria bom que fosse assim. Mas as coisas não acontecem dessa forma. Para que nós conseguimos receber alguma graça, nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos na vida infinitos exemplos de irmãos que tiveram a sua passagem aqui no planeta e que transformaram a vida da humanidade. Se eu for ficar falando aqui, nós vamos ficar falando só desses exemplos. Então, esses dias mesmo, apenas para nós ilustrarmos, eu estava vendo a façanha de uma brasileira numa prova lá no Oriente. Gente, a menina conseguiu nadar 25 quilômetros no mar. 25 quilômetros, uma brasileira, ninguém falou dela. Medalha de ouro lá. Você sabe o que é 8 horas a pessoa nadando?
E ela não está sozinha, tinha mais umas 50, 60 nadando atrás dela. Daqui a pouco saiu uma menininha lá, ninguém dá nada para ela, brasileira. Gente do céu. Eu vou falar uma coisa para vocês, se eu pulasse no mar, eu não nadava 1 metro. É verdade. Mas por que eu estou falando isso? Olha quanta preparação. O que ela não fez para ela chegar onde ela chegou? O esforço individual dela, a abnegação. Ela precisou, às vezes, abandonar até a família para treinar. Porque ela tinha um objetivo. Então precisou se esforçar individualmente, se preparar, saber as condições de maré, disso, daquilo, para que no final ela conseguisse o que ela queria. Era vencer a prova. Por quê? Todo aquele que se prepara, é lógico, ele vai competir, mas ele quer vencer. Numa sala de aula, uma professora pergunta para as crianças assim, né? Gente, me dê um exemplo, né, de um animal que voa. Uma criança lá atrás levantou a mão e falou assim para a professora: professora, o homem. A professora falava assim: meu filho, não sabe que o homem não pode voar. Ele fala para a professora: agora não, mas amanhã ele vai voar. Esse homem chamava Santos Dumont. Com 8 anos ele falou isso para a professora. E a turma então acha que de um dia para o outro ele já subiu no 14 bis e já saiu voando. Numa das suas tentativas, ele subiu num balão, ele caiu em cima de uma praça lá em Paris, se esborrachou inteirinho. A turma achou até que ele tinha morrido. E foi trabalhando, até que conseguiu, né, desenvolver esse instrumento que nós temos hoje. Né? É inimaginável as possibilidades de um feito. Né? E o que um irmão, através do seu esforço individual, deixou como legado para a humanidade. Um jovem, uma família na Índia, ele era de família, era uma família, vamos dizer assim, uma casta política, e eles tinham determinados privilégios na Índia, e a sua família resolveu que ele fosse estudar direito na Inglaterra. E para quem lê a história dele, gente, já na viagem, no navio, ele ficou na categoria mais inferior lá. Comia a comida que sobrava lá praticamente do restaurante. A sua adaptação na Inglaterra, para que ele estudasse, se formasse em direito, foi muito difícil. Porque, vejam bem, ele vinha de uma cultura que nem carne comia. Ele era vegetariano, precisou se adaptar. Né? Então, resumindo, ele volta para a Índia como um advogado, né? E vai, né? E deixa o seu legado para a humanidade na Terra. O que ele foi? O seu legado foi conseguir a libertação do seu povo sob o domínio inglês. Seu nome chamava Mahatma Gandhi. Olha só, o que nós podemos conseguir se nós tivermos uma fé, um objetivo. São coisas inimagináveis. E Jesus, nas suas lições, ele deixa uma lição maravilhosa para nós, com relação a esse sentimento de fé. Ele começa falando assim, né? Deixa eu ver se eu me recordo na íntegra, né? Ele fala assim: não vos preocupeis com o que eu vou vestir, ou com o que eu vou comer, o que vai ser do amanhã. Porque para o dia
basta todo o mal que se realizou. Porque o amanhã trará a vós os seus cuidados. Vocês acham que Jesus era mentiroso? Absolutamente. Olha só, a gente fica com tanta coisa. Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Nós somos seres da natureza e esquecemos que nós temos que viver a vida de forma natural. Deixa as coisas acontecer. Faz o que você tem que fazer. Olha o que Jesus falava. Não vos preocupeis. O amanhã vos trará os seus coisas. Mais ainda. Mais ainda. Ele falava assim, olha, mesmo que você tiver a fé, que a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e você falar assim para esse monte, passa daqui para colar, ele vai passar. Então, a gente sabe que os seus ensinamentos eram simbólicos, e ele contava essas histórias, essas alegorias, para que a gente pudesse entender. Então, o que ele falava do monte? O monte, às vezes, gente, para nós, é uma dificuldade imensa que possa aparecer na nossa vida. Mas vejam bem, né? Ele fala assim, se tivermos fé, é só pedir para que esse monte passe daqui, que ele vai passar. Agora, vejam bem, não basta só ter a fé. Vocês se lembram quando o Senhor também, isso está no Evangelho de Mateus, quando os apóstolos foram procurar Jesus, porque o rapaz ele era obsediado, e ele caía, rolava na lama, e o pai dele foi procurar os discípulos. Os discípulos foram lá para tentar tirar o demônio do rapaz, obsediado, não conseguiram. E o pai do rapaz foi lá em Jesus. Né? Senhor, eu gostaria que o Senhor ajudasse o meu filho. Ele é obsediado por demônios. Né? Ele rola no chão quando ele tem as suas crises, tudo. E ao lado do pai do rapaz, estavam lá os apóstolos. Né? Então, Jesus solta uma bronca deliberada em todo mundo. Olhou para os apóstolos assim e falou, ô homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Até quando hei de estar convosco? E Jesus foi lá ter com o rapaz. O rapaz se levantou, Jesus olhou nos olhos do rapaz. A entidade falou assim, meu nome é Legião. E se prostrou. E o rapaz ficou curado. É uma passagem do Evangelho. E outra, talvez muito mais significativa, que ele fala assim, olhai os lírios e as aves. Ou melhor, olhai as aves e os lírios do campo. Por quê? As aves, elas não guardam semente em celeiros, e nem plantam, e nem ceifam. E os lírios, embora a sua raiz esteja mergulhada no charco, nem Salomão, com toda a sua grandeza e a sua sabedoria, se vestia com a beleza de uma flor como o lírio. Ah, não penseis vós, então, né, que para Deus vocês são diferentes. Ou seja, se Deus tem o zelo com a planta que está mergulhada no planta e que nos traz uma folha divina e bela, ou então os pássaros que vivem alegremente cantando e voando por aí, alegrando as manhãs diárias, imagine nós, com toda a nossa complexidade, como que nós somos.
a mensagem do Mestre, a mensagem de Jesus, são gotas de luz no escuro deserto das nossas vidas. Então, para todos os instantes da nossa vida, nos momentos de dificuldade, na medida que a gente buscar nas lições de Jesus, nós vamos encontrar, sim, gente, uma resposta, alguma coisa que nos console, alguma coisa que nos fortaleça. Os Espíritos também, como prepostos de Deus, estão aqui para nos ajudar. Eu costumo sempre dizer que essa força criadora, como que essa força vai se manifestar em nós, se não for através dos seus prepostos? Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Olha, há uma outra passagem também, que Jesus, no momento em que ele estava se dirigindo para uma região na Galileia, você sabe que é aquele alvoroço, né? Todo mundo ia atrás dele, né? Os apóstolos ficavam que nem o segurança de um presidente, tentando zelar pela sua integridade, né? Então, num momento, tinha um grupo de crianças que foram tentar se aproximar de Jesus. Os apóstolos seguraram as crianças. Quando Jesus olhou, não, deixe vir a mim, as criancinhas, deixe ele chegar até mim. E abraçou aquelas crianças assim, com todo o seu carinho. Depois pegou ele no colo, olhou para os apóstolos e falou assim: olha, uma coisa eu falo para vocês. Se vocês quiserem entrar no reino de Deus, vocês têm que ser semelhantes a essas criancinhas aqui, porque elas são puras de coração. Ou seja, então, para que nós possamos ter o merecimento da ajuda divina, a primeira coisa fundamental na nossa vida, passa uma esponjinha no coração e começa a limpar todos os seus sentimentos, sabe? Falta de perdão, de tristeza, de angústia. Porque sabe por quê? Mesmo que os espíritos quiserem nos ajudar, isso vai criar uma casca. Isso cria um isolamento. Nós nos fechamos no nosso eu. O nosso egoísmo não permite que os espíritos nos ajudem. Então é necessário que, para que nós possamos receber essa ajuda da espiritualidade, temos que fazer o dever de casa. Então, os domingos nós estamos aqui, paulatinamente, falando, todo domingo nós temos aqui um trabalhador, uma mensagem diferente, trazendo a mensagem cristã, né? Para quê? Para que através dessa mensagem vocês possam abrir o entendimento e esse coraçãozinho que bate no vosso peito possa ser um receptor das energias do alto. De outra forma fica muito difícil. Se nós formos nos alimentarmos com tudo que nos é passado lá fora, a vida se nos torna muito difícil. A gente precisa sim, encontrar uma forma de ajuda, mas precisamos também abrir o nosso coração. Então é fundamental nós trabalharmos as nossas imperfeições espirituais. Viu, gente? Certo? Então, a mensagem, o objetivo principal, fundamental, nas inúmeras vezes que me convidam para vir aqui fazer um trabalho, eles falam assim: você tem algum assunto que você gosta de falar? Eu vou falar assim: tem. Vou falar sobre o quê? Sobre a fé. Vou falar sobre a fé. Por quê? Porque acredito que todas as mensagens são importantes. Mas como alimento da alma, a fé é indispensável na nossa vida. Sem a fé nós não vamos a parte alguma.
a gente não vai nadar 25 quilômetros no mar, a gente não vai abrir asas para voar que nem um avião, a gente não vai conquistar as coisas na vida, e a gente não vai conseguir se tornar uma pessoa libertada e mais feliz. Então a fé para nós é fundamental. Então que essa mensagem possa trazer a todos vocês, nessa semana que se inicia, nesse domingo, um fortalecimento desse sentimento, acreditando, viu gente, nós não estamos desamparados, porque Jesus já falava sempre para nós, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco até o último dia, até o final dos tempos. Até o final dos tempos. Portanto, esse sentimento nos liga aos emissários de Jesus. Esse sentimento vai nos fortalecer, né? E vai nos proporcionar uma vida mais equilibrada e mais feliz. Tá bom, gente? Obrigado pela oportunidade. Viu? Vamos fazer a prece agora, que os meninos vão se preparar para passar a passo.